Olá, comunidade! Sejam muito bem-vindos ao podcast Pensando e Fazendo. Para quem não me conhece, eu sou a Lurian Sodré. Se esse é o seu primeiro contato aqui com o podcast, espero que você se sinta à vontade, que goste, fique comigo e volte mais vezes. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre organização. E aí, será que você é uma pessoa organizada? Alice perguntou para o gato: Gato, pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei um pouco incomodada, porque ela caía como uma luva para mim. Eu sentia raiva ao ouvir essa frase. Primeiro, porque eu pensava que alguém estava dizendo aquilo para mim. E segundo, porque eu pensava, como alguém desconsidera o contexto que a gente vive e tudo mais? Naquele momento, eu não percebia que eu estava querendo tirar de mim a responsabilidade pelo contexto e pela minha vida. Eu queria me colocar na posição daquela que merece empatia. E o problema dessa frase, para mim, é porque ela é uma verdade. Eu pensava, até parece que eu quero estar onde eu tô. E automaticamente vinha na minha mente, então não esteja, ué. Mas como é isso, não estar? Como é que a gente muda? O que a gente muda? E assim, de mudar é muito difícil. Mas o principal para mim era, o que precisa ser mudado? Quais são as perguntas que precisam ser feitas para eu encontrar as respostas? De alguma forma, só de pensar na mudança, as respostas começaram a aparecer. Eu tive um ex-namorado que ele falava muito pra mim que ele queria trabalhar menos e ganhar mais. E quem é que não quer, né? Trabalhar menos e ganhar mais? Um sonho. Só que na minha cabeça eu achava que esse era um discurso da meritocracia, de coaching, daquele trabalho enquanto eles dormem, que eu sou 100% contra, né? Mas aí ele encontrou um blog chamado Vida Organizada e ele começou a ser um exemplo de organização que acabou me influenciando. E aí ficou claro para mim que se eu quisesse atingir todos os objetivos da minha vida, eu precisaria ter planejamento e organização. E aqui vem um recado muito importante e talvez uma mensagem dolorosa. Se você pensa que não tem tempo para se organizar, isso é um indicativo forte de que você precisa urgentemente se organizar. Dizer que você não tem tempo ou dizer que você não consegue, que você já tentou, infelizmente ou felizmente, é apenas uma desculpa para a gente não fazer o que precisa ser feito. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade e ter compromisso com nós mesmos. O compromisso pede hora, pede data, pede local. Pede hora para dormir, pede hora para acordar, para trabalhar, para descansar, para comer, etc. A organização mudou a minha vida. Quando eu digo que eu gosto de me organizar e planejar, muitas pessoas me olham meio torto assim, porque parece que eu tô falando de uma pessoa perfeccionista, onde nada tá fora do lugar, onde a casa tá sempre muito bem limpa, muito bem organizada, sem louça suja, sem bagunça. Ou seja, basicamente alguém que é obsessivo por uma rotina exaustiva de arrumação e limpeza. E organização e planejamento não é sobre isso. Depois que eu comecei a colher os frutos do planejamento e da organização, eu percebi que eu queria impor a outras pessoas o que eu achava e o que eu estava fazendo, né? Eu queria impor as pessoas a seguir os meus passos. E eu não fui empática. E a primeira lição que eu aprendi com a organização foi que quem colhe os frutos de uma rotina organizada, de uma caminhada organizada, sou eu. Eu percebi que eu não podia forçar ninguém a se organizar, a pensar e a fazer o que eu estava fazendo. E que o melhor professor é o exemplo. Ainda hoje é difícil lidar com algumas atitudes das outras pessoas, principalmente relacionadas à falta de organização, à falta de clareza, à falta de objetividade e à falta de planejamento. Porque a organização me ensinou a ter respeito pelo meu tempo. E eu adoraria que as pessoas aprendessem isso também.
As pessoas muitas vezes chegam atrasadas, são muito indecisas, não têm critérios claros do que precisa ser feito, do que vai fazer, do que decidir, não sabem o que vai fazer agora ou depois, e isso acaba fazendo com que elas percam muito tempo. E infelizmente temos a tendência em achar que o nosso tempo é um recurso infinito e renovável. A gente acha que as horas que a gente perdeu não vai fazer falta. Meu choque de realidade sobre o tempo foi um dia que, por curiosidade, eu fui ver quanto tempo eu gastava no Instagram, porque na época eu era muito viciada. E aí, para minha surpresa, eu descobri que eu estava passando entre 4 e 6 horas com o celular na mão. No primeiro momento, eu pensei, claro que não é possível, não tem como eu passar 4 horas do meu dia no Instagram, não tem a menor condição. E eu achava que o celular estava sendo até sensacionalista. E aí, mais um indicativo de que eu estava tentando tirar de mim a minha própria responsabilidade. Eu estava achando que o celular estava contra mim, né? Risos. O celular estava me respondendo honestamente e de forma realista o que eu havia perguntado. Ele me disse, Lúria, você passa entre 4 e 6 horas com o Instagram aberto. Eu gastava 4 horas por dia no Instagram. Quando eu digeri esse tapa na cara, eu pensei assim, rapaz, imagine se eu estudasse violão 4 horas por dia, como é que eu não estaria hoje? E aí naquele dia eu tomei a decisão de desativar as notificações do Instagram. No primeiro momento eu ainda corria pro celular para ver, porque eu estava muito habituada ainda, né? E aí com o tempo eu fui esquecendo, fui colocando outras coisas no lugar. Depois disso, eu decidi que eu só deixaria as notificações do WhatsApp. O terceiro valor que a organização me ensinou é que o tempo tem a ver com mindfulness. Se você fizer algo como precisa ser feito naquele momento, você não vai precisar fazer aquilo de novo. Então, estar no momento presente também é uma forma de aproveitar o tempo. E eu fiquei impressionada com uma coisa que eu percebi recentemente. Sabe quando alguém pergunta pra você assim, você se lembra de ter visto tal coisa, assim, assim, assado? E nos últimos meses eu me lembro de ter errado só um objeto. E não foram poucas as vezes que alguém me perguntou se eu havia visto algo. A organização é um hábito para a vida toda. E o melhor de tudo é que tem técnica. Você sabe que você precisa estudar e implementar a organização quando você pensa, eu não tenho tempo para me organizar. E se a organização é um hábito, então significa que demora para se tornar um hábito e que no início acaba sendo um pouco mais difícil, que você vai precisar dispendiar um pouco mais de energia para tornar isso o mais natural possível. Eu sugiro que você não tente implementar nenhum outro hábito junto. Foque na organização. O que seria implementar um outro hábito junto? Por exemplo, você ficar doido para ir para academia todos os dias, ou se você fuma, parar de fumar, sabe? Tente implementar só a organização inicialmente. Foque na organização. E o processo da organização começa com o desapego. Descartar tudo aquilo que não te ajuda, objetos, móveis, coisas quebradas, coisas que você não utiliza há mais ou menos 2 anos, e é possível que se você não utiliza há 2 anos, você nem sequer precise mais disso. Hábitos ruins, pessoas que não te agregam, etc. É muito, mas muito normal que você fique muito animado nas primeiras semanas. E comigo foi assim, nas primeiras semanas estava tudo dando errado. E eu comecei a ficar muito frustrada. Primeiro dia eu consegui acordar cedo, animada, mas logo depois as coisas começaram a desandar de um jeito absurdo. Eu pensava que é porque eu não tinha o dom para organização e outras coisas, mas como a organização é um hábito e tem técnica, tudo nessa vida acaba sendo prática e consistência. Você vai pegar uma técnica, vai implementar, não vai dar certo ou vai dar certo parcialmente, e é necessário que você consiga entender como é o seu ritmo. Você pega uma técnica, mas você vai adequando a sua vida, aos seus horários, aos seus hábitos, às suas metas. Por exemplo, tem gente que gosta muito de acordar às 5 da manhã. Tem gente que prefere acordar às 9. E tudo certo. Você precisa implementar a sua rotina a partir do horário que você consegue e que você gosta de acordar. Se você é uma pessoa que não gosta de acordar cedo, não tente acordar às 5 da manhã. Essa técnica não vai funcionar para você. O importante é que você faça aquilo que te faz bem. A organização e o planejamento, eles servem para deixar a sua vida mais leve, mais proveitosa. Não é para te causar estresse ou irritação.
E aí, o primeiro compromisso que eu resolvi assumir comigo foi o sono. Descansar é tão importante quanto produzir. E eu, hoje, não abro mão de uma boa noite de sono. Eu sou uma pessoa diurna, então eu adoro começar o dia pela manhã. Para acordar cedo, que era o que eu queria, eu teria que dormir cedo. Dormir cedo, ok, mas acordar cedo, eu levei muito tempo para conseguir implementar. Eu não tinha o hábito, eu sentia muito sono pela manhã e isso me frustrava muito. Eu simplesmente não conseguia acordar da cama. O despertador tocava, as coisas, e eu continuava na cama, sentindo muito sono, muito sono. Eu fiz exame, fui médico, falei com psicólogo, não funcionou. O que começou a funcionar pra mim foi quando eu comecei a abrir mão desse controle de ter que acordar no horário que eu queria, e eu comecei a fazer um despertar lento. Então eu pensei o seguinte, se hoje eu acordar 9 da manhã, semana que vem eu vou tentar acordar 8h40. E aí eu fui diminuindo em 20 minutos na semana e hoje eu consigo acordar às 6 de uma forma tranquila, não tenho necessidade de dormir por mais tempo e também não tenho necessidade de acordar mais cedo. Para mim é suficientemente. E se vez ou outra eu acordar às 6h10, 6h30 ou antes, tá tudo bem também. Regularizar meu sono foi um passo muito importante, foi libertador. Foi o primeiro compromisso que eu consegui assumir comigo mesma. E raramente acontece de eu não ter uma boa noite de sono devido ao não estar num local que eu conheça, por exemplo, ou não estar dormindo com o meu travesseiro preferido, porque, gente, a idade chega e chega um momento que você começa a dar prioridade, inclusive à sua cama, a seu travesseiro. Eu fico brincando com minha mãe, falando assim, que minha casa, as primeiras coisas que precisam ter para que eu consiga chamar minha casa de lar é um bom chuveiro, um bom vaso, uma boa cama e um bom travesseiro. Também, né, gostaria que tivesse geladeira, máquina de lavar e fogão, só pra gente começar a brincar. Mas é isso, né? E depois do sono, eu consegui implementar uma rotina. E eu comecei testando, colocando horário pra tudo, coloquei um despertador para que eu soubesse em qual momento eu ia começar ou parar uma atividade. E a rotina é a parte que a gente mais vai fazer ajuste. Até hoje eu preciso fazer um ajuste ou outro na rotina, principalmente porque nos últimos meses eu não estive todos os dias na minha casa. Então eu tinha que ter sempre um plano B para quando eu não estivesse em casa, como que eu ia fazer. E aí, para entender como é que eu vou fazer minha rotina, eu comecei a separar por 3 campos. Não necessariamente ordem de prioridade, mas só para a gente entender como é que funcionou a minha visão, a minha forma de pensamento. E eu sei que algumas outras pessoas que eu estudei também foram por esse lado. Então eu comecei a separar por atividades pessoal, espiritual, trabalho e sonhos, metas da rotina, né? As atividades que precisam ser feitas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente ou anualmente. E o que é urgente, necessário, prioritário ou importante. Vamos por partes, então. Vamos começar aqui pelo último, né? Porque os 2 primeiros, eles são bem pessoais. Então, por exemplo, na minha rotina diária, eu escrevo coisas que vão tomar meu tempo e coisas que não são hábitos ainda. Por exemplo, eu não preciso escrever que eu tenho que escovar os dentes e tomar banho, por exemplo. Mas eu preciso lembrar que eu tenho que comer e lavar louça. Porque se eu não pensar na minha comida daquele dia, eu simplesmente não vou comer. Então, é uma coisa que eu preciso pensar anteriormente em como que eu vou fazer. A louça eu tentei fazer de 2 formas. Como eu morava sozinha, era mais tranquilo pra mim. Ou eu separaria um horário do dia pra lavar toda a louça do dia, que seria normalmente à noite, né, pra não dormir louça suja, ou eu iria, conforme eu fosse comendo, eu ia lavando a louça. Eu confesso que lavar a louça toda no final do dia, pra mim, fazia muito mais sentido, porque parecia que eu perdia bem menos tempo e conseguia me manter mais ativa. Mas confesso que eu ficava oscilando entre um e outro, depender de como estava a minha rotina naquele dia. Então é por isso que é importante você entender como é que é a sua rotina e estar preparado para ser flexível. Então tá, urgente é aquilo que não pode esperar. O que é necessário ser atendido ou feito com rapidez, aquilo que não pode deixar para ser feito amanhã, por exemplo. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Importante é algo de destaque em uma escala comparativa.
necessário é aquilo que precisa ser feito para que você possa dar o próximo passo. Isso pode te ajudar a entender o que é que você vai fazer hoje, o que é que você precisa fazer amanhã e quais são as coisas que você precisa fazer durante o seu dia, ou durante a sua semana, ou durante o seu mês, por exemplo, para que as coisas comecem a dar o resultado ou que você consiga enxergar uma luz no fim do túnel, por exemplo. Então, para começar, você pode tentar separar nesses 3 campos e fazer uma chuva de ideias, né? Que é basicamente escrever tudo o que você precisa fazer, tudo o que você quer fazer, sem julgamento, sem separar nada ainda, como tudo que você quiser colocar no papel. Por exemplo, estudar inglês, fazer meditação, yoga, fazer aula de dança, ir para academia, comer saudável, escrever um blog, escrever um livro, fazer um curso de não sei o que, treinar não sei o que. Tudo que vier na sua cabeça são coisas soltas mesmo e de diferentes categorias, tá? Aí quando você tiver tudo isso no papel, você vai ter uma clareza melhor do que são seus objetivos, do que tá mais próximo de você, do que é que você vai demorar mais para poder fazer, aquilo que você vai precisar dedicar mais tempo ou menos tempo. E existem coisas que podem interferir no processo. Então, algumas coisas, quando você estiver com sua rotina caminhando, né, você vai precisar adiar ou vai precisar adiantar. É muito importante, mais uma vez, que você tenha espaço para o imprevisto e para ser flexível, porque nós não controlamos as coisas. O que a gente controla é o que a gente pode fazer. Mas pode acontecer um evento na sua vida que você tenha que parar o que você está fazendo hoje para poder dar conta, por exemplo. Então, a gente precisa saber que essas coisas podem acontecer. Para te auxiliar nesse primeiro momento, você pode pensar no tempo. Então, é importante que você calcule quanto tempo você leva para fazer uma coisa. E assim, não se compare e não se cobre, sério. Então, por exemplo, se você quer ler mais livros e aí você precisa saber em quanto tempo você vai ler um livro, é importante que você saiba por exemplo, em 10 minutos você lê quantas páginas ou quantas linhas, né? Fazendo uma comparação aqui. Então, para você saber quanto tempo você dedica para cada coisa, você precisa calcular mesmo esse tempo. Você precisa saber, dentro da sua rotina, como está distribuído o seu tempo e quanto tempo você leva para fazer alguma coisa. Para estudar e trabalhar, eu indico muito o método Pomodoro. É um método que eu utilizo, inclusive. O método Pomodoro é basicamente você se concentrar em uma atividade durante 25 minutos ininterruptos e descansar 5. Aí nesses 5 minutos que você vai levantar, tomar um café, ver o celular, falar com alguém, relaxar, ver um meme, o que você quiser. Desde que você obedeça aos 25 minutos focado em fazer alguma atividade. Você pode também pensar em colocar o celular no modo não perturbe, para que ninguém atrapalhe o seu tempo, para que notificações, para que mensagens dos seus amigos não atrapalhem você nesse momento. Ou no modo avião, conforme você preferir. A rotina perfeita é aquela que é ideal para você. Então, hoje a minha rotina tá mais ou menos assim. Diariamente eu preciso trabalhar, comer, lavar louça, fazer academia ou fazer algum exercício físico, meditar, ler. Eu também preciso ter uma rotina de skincare, principalmente porque eu tenho acne. Eu preciso estudar e também, obviamente, ter espaço para os imprevistos que podem acontecer. Eu separo mais ou menos, eu consigo ter uma visão muito das coisas que eu preciso fazer na rua, então atualmente eu separo 2 dias no mês, é o suficiente para que eu vá na rua, vá no médico, vá resolver alguma coisa, porque nem sempre eu tenho necessidade, eu tenho demanda externa, por exemplo, então quando eu prefiro colocar tudo num único bloco e fazer tudo num dia só, porque eu economizo tempo e dinheiro por causa do deslocamento, principalmente por causa disso, né? E também semanalmente eu tiro dias para cuidar da casa, então eu preciso ir no mercado, preciso cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, lavar banheiro. Eu tiro um dia também para cuidar de mim, para hidratar meu cabelo, para fazer as minhas unhas. Então, mais uma vez, a rotina perfeita é aquela rotina que é ideal para você. É normal, com o tempo, você começar a ver que você está tendo tempo livre e um tempo de qualidade. E eu te digo desde agora, não tente colocar outros hábitos, outras atividades no meio, porque isso pode bagunçar a sua rotina. Você pode se sentir muito mais cansado e pode até se sentir desmotivado.
né? Como eu já disse, o descanso é uma parte muito importante. É tão importante quanto a produtividade, inclusive. Mas isso não significa que você não possa implementar outros hábitos, é óbvio. Mas precisa ter cuidado como que você vai implementar isso, como você vai encaixar isso. Se de repente você vai ter que esticar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, se você vai precisar fazer esse esforço. Mas faça isso com muita consciência e tente não deixar que esse novo hábito atrapalhe a rotina massa que você já criou. Eu garanto que se você tiver fé e paciência, a organização pode mudar a sua vida. Sim, irmãos, essa aqui é a igreja dos testemunhos da organização. Meu Deus, David Allen deve estar muito feliz comigo. Os hábitos, eles podem demorar de se instalar e você vai precisar testar e tentar mais de uma vez, mais de um dia, mais de uma semana. A organização é um hábito para a vida toda. Ele só termina quando a gente morre, de fato. Então, vamos lidar com o hoje, com o agora. Mas lembre que o hoje faz parte de um todo, de um processo, faz parte de uma semana, faz parte de um mês, de uma meta, que é massa que você mais ou menos saiba qual é. E é uma forma de você dizer sim para o que você está querendo buscar todos os dias. Dizer sim é fazer o que precisa ser feito. Então, chegamos ao fim de mais um episódio e não deu para esgotar, obviamente, o assunto de organização e planejamento. Aqui foi só uma pincelada, pelo menos para instigar a gente a começar a pensar nisso com muito carinho. E eu deixo algumas sugestões aqui. Por exemplo, o canal da Fernanda Neut, o Feliz com a Vida, no YouTube, que é um canal que fala sobre estilo de vida, reflexões, hábitos. Eu gosto muito do canal da Fernanda, porque eu acho que ela dá real, assim, de uma forma muito amorosa e carinhosa, e ela faz isso de uma forma muito inspiradora, assim. De fato, a Fernanda é uma pessoa que me inspira muito. Também deixo como indicação o canal da Vida Organizada, que eu já havia falado antes aqui, da Thaís Gondinho. Lá ela fala sobre organização de modo geral e ela utiliza muito a técnica do GTD, que é do inglês, Get Things Done, e do livro no Brasil que se chama Arte de Fazer Acontecer. E aí eu já vi a Fernanda Neut falando que ela não gosta do GTD, que pra ela não funciona, então só pra gente saber que não é porque um método existe que ele vai ser perfeito pra todo mundo, mas a Fernanda também é super organizada, super bonitinha, assim, super massa. Então, a Vida Organizada, ela basicamente vai dar aulas de organização baseadas no livro, que é muito interessante. De repente, é massa para você começar a se inspirar, para você saber por onde começar, apesar de que elas duas vão pelas mesmas vertentes. Mas a Thaís Gondinho, ela foca muito mais na questão da organização, enquanto que a Fernanda Neut, ela fala mais sobre um estilo de vida. E também 3 livros, que eu vou deixar como indicação aqui. A Mágica da Arrumação, que é um livro super rapidinho de você ler, é um livro que pode te dar ótimos insights, é um livro também muito massa, que pode te deixar bastante motivado com a ideia de organização e arrumação. Eu prefiro o livro em relação à série, porque eu acho que o livro é muito mais direto, objetivo. Também falo sobre, ou melhor, também deixo aqui a indicação do livro O Poder do Hábito, que é basicamente um livro super divertido, onde o autor vai explorar e vai entender o que é um hábito, como ele se forma, como é que a gente pode mudar um hábito. E foi muito legal, assim, porque basicamente tudo na nossa vida é hábito. A forma como a gente fala, a forma como a gente se comunica, como a gente come, como a gente anda, tudo são hábitos. O horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme. E é muito legal porque isso dá para inspirar a gente a assumir as responsabilidades por nossa própria vida. E por fim, deixar também a indicação do livro A Arte de Fazer Acontecer. É um livro denso, é um livro maior, é um livro grande. E é um livro que para você ir lendo e digerindo e implementando as técnicas e entendendo como que ele utiliza essa técnica, como é que essa técnica é desenvolvida. Não é um livro que você senta numa tarde e lê, por exemplo, e vai sair
todo feliz da vida, cheio de ideias. É um livro para você ir lendo aos poucos, lendo os capítulos, anotando o que para você é importante, anotando os insights de tudo isso e, paralelamente a isso, implementando na sua vida e na sua rotina. Pessoal, por hoje é isso. Obrigada a você que ficou até aqui comigo e eu espero te ver no próximo episódio do Pensando em Fazendo. Você pode interagir comigo nas minhas redes sociais, no @luriansodré ou no @pensando.fazendo. Você pode mandar uma sugestão, uma reclamação, falar sobre esse episódio, se ele te inspirou, o que é que você gostaria que eu falasse, por exemplo. Estou aberta a sugestões, a críticas e a conversas, principalmente. Então, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Final parte 2, extra. Se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, me dá feedback, manda para um amigo. Se você não gostou, manda para um inimigo também. Tá tudo certo. E é isso. Agora sim, beijo e até a próxima.